Olá, graças e paz, tudo bem? Espero que sim. Se não tiver, tenha fé que vai melhorar em nome de Jesus. Sou o pastor Fábio Batista, criador deste canal. Tenho aqui vários devocionais, conteúdos bíblicos para a edificação da sua vida espiritual. Peço que você se inscreva, ative o sininho para que possa receber todas as notificações. Desde já, meu muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ao nosso esboço, tá? Então, prepare-se aí, papel, caneta, para que você possa desfrutar do melhor. Deus abençoe. Então vamos lá ao nosso esboço do dia. Vamos aprender um pouco da palavra de Deus. O tema do nosso esboço é a igreja modelo. Então, este é o tema. Você pode alterar o tema se você quiser. Tá? É um tema sugestivo, apenas estou dando esta sugestão, mas não significa que esse tema tem que prevalecer. Se você quiser, você pode mudar esse tema, tá? Pode alterar da forma que você achar melhor. E de onde eu tirei esse tema? De um texto da Palavra de Deus, na Almeida, revista atualizada, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. De sorte que vós tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então tá aqui o tema, né? Dentro deste texto aqui, deste versículo, é que eu tirei o tema. Vamos à introdução. Como eu sempre digo, a introdução ela tem que ser bem feita, com bastante conteúdo, não exaustiva, mas também não ser uma introdução rasa, simples, que não mostre que você domina o assunto, que você tem conteúdo. A introdução é que vai fazer com que as pessoas fiquem ali atentos, né? Você vai reter o seu público. Então, para você atrair a atenção do seu público, você tem que impactar com uma introdução. Então, a introdução, logo aqui vem cultura, história, estatística, né? Cultura, você vai pegar aí, vai estudar a parte da cultura de toda a carta ou de todo o contexto, né? A história também e a estatística, tá? Então aqui eu tenho um conteúdo que eu coloquei como um exemplo, tá? Eu estou aqui colocando estatística, que a carta ela tem 5 capítulos e faz parte das 13 cartas paulinas. Aí eu venho com a parte histórica e cultural, vou falar a respeito da cidade de Tessalônica, por que a cidade tem esse nome. Aí eu vou falar a respeito de Paulo, como que Paulo chegou lá, que foi na sua segunda viagem missionária. Então aí você vai desenvolvendo a sua introdução de uma forma explicativa para você chegar no conteúdo. Aí você pode colocar também eventos, objetos, tá? No caso aqui eu não achei necessidade de colocar eventos e objetos, mas eventos você pode pegar evento dentro do contexto da carta, né? Por exemplo, os eventos que antecedem, quando Paulo passou em Tessalônica e foi para Bereia, por aí você pode ir criando aí, tá? E personagens, os personagens aqui que a gente vai encontrar é a igreja, que Paulo está mencionando, escrevendo, né, a carta, o próprio Paulo, o autor, Silas como seu companheiro, né, presente, né, e Timóteo também, e Jesus Cristo, que é quem ele vai abordar também. Lexo, aí você vai escolher as palavras que você quer estudar no original. Genealogia, não vejo aqui necessidade, a não ser que você queira falar da genealogia de Paulo, de Silas ou de Timóteo, mas não vejo necessidade, mas se quiser, tudo bem. Teologia sistemática ou teologia bíblica, no caso aqui a teologia sistemática, a gente tem soteriologia, fala a respeito da salvação, que é o que está dentro da carta. Aí a gente tem eclesiologia, que é a doutrina que vai falar a respeito da igreja, que também está aqui dentro do conteúdo. E a gente tem escatologia, que é a doutrina
o estudo que vai falar a respeito do futuro, que é o que Paulo também vai falar aqui quando ele diz a respeito de esperança. Esperança, ele está falando do futuro. O texto é literal, figurativo, tá? Isso aí você vai ver também. E política, filosofia, conceitos, né? Então, você pode colocar aqui quem era o imperador de Roma nesse período, você pode colocar aqui quem era o governador da Judéia neste período, e você pode aplicar conceitos, né, da época e complementando aí a sua introdução. Passado-se a introdução, você já fez um resumo, um apanhado, né, do que você vai falar, e aí você inicia. Para iniciar, você tem que ter um gancho ali para dar início no que você quer, né? Então aqui você vai usar um contexto, eu sempre gosto de usar um contexto. Paulo, em 1 Tessalonicenses 2,14, ele vai dizer que os irmãos, né, de Tessalônica estavam sendo modelo, por quê? Porque eles estavam seguindo a igreja mãe, a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém. É o que Paulo está dizendo aqui, que eles estavam imitando. Então, por ser imitadores desta igreja, que representava eles também ali como uma sede, né, digamos assim. Então, daí é que você pode dar início, né, às qualidades e o modelo da igreja de Tessalônica, porque é que Paulo está falando que eles imitavam os irmãos da Judéia, que foram antes deles, né? Então, eles estavam seguindo o exemplo deles. Aí Paulo vai falar para ser imitador dele. Paulo vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses 3, 9, que ele se colocou ali como um exemplo, né, como referência para os irmãos, para que os irmãos imitassem, né, abrindo mão de algumas coisas para que os irmãos tornassem imitador dele. E aí ele vai falar também, né, já um contexto para a igreja de Coríntios, para a igreja de Filipe, né, a carta de Coríntios e a carta de Filipenses, a respeito de ser imitador. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vai frisar isto para que os irmãos tornassem modelos, né? E aí Paulo está alegre, contente com os irmãos de Tessalônica por ser o modelo, né, de igreja, onde ele diz aí no versículo 7. Então, agora você vai desenvolver, né? E aí o que está dentro deste texto, dessa carta, deste capítulo 1? A devoção dos irmãos. É isso que chama a atenção, porque eles são modelo, porque são devotos, né? De fato, estão cumprindo o chamado, estão fazendo o que a igreja deve fazer. E aí eles têm aqui o seu segmento, letra A, o credo, né? Ou seja, eles crê, acredita, e isso é um dever do cristão. A gente encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo a gente vai encontrar Deuteronômio, Deus, né, falando para Israel seguir os seus estatutos, cumprir, né, ser fiel, e que isto passasse de geração para geração, ou seja, que tornasse ali um credo, né? Credo no sentido de você cumprir, de você crer naquilo. Então, de acreditar e de servir a Deus e cumprir o estatuto. Aí Jesus Cristo vem no Novo Testamento falando a respeito de seguir ele, né? Lucas 9:23, o Senhor Jesus diz: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Aí ele vem no sermão do monte, da montanha, falando a respeito de como se procede, né, um crente, um servo de Deus, e outros ensinamentos de Jesus, se você quiser complementar aí, só apenas a ideia. E aí vem a letra B, que está dentro da carta, onde Paulo fala que os irmãos de Tessalônica, eles tinham fé, né? Fé esta, fé salvífica, fé que salva. E Jesus fala disso, Marcos 5:34, 10:52, Lucas 7:50, Lucas 17:19. Jesus vai falar disso, da tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou quando ele operava milagre. Então, fé é um dom, né? A fé que salva, ela é um dom, Efésios 2:4, dado por Deus, né?
E ela vem por onde? Romanos 10, 17 vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a gente precisa ter fé. E é isso, por isso que Paulo estava dizendo que era um modelo, porque a igreja tinha fé salvífica, né? Eles foram salvos porque ouviram a palavra de Deus que Paulo pregou ali quando esteve ali naquela cidade. Então, para isso a igreja precisa ter fé, porque através da fé é que surgem os milagres, né? Meio ela é um veículo, então sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Então a gente precisa agradar ao Senhor. Paulo, em Atos 14, ele opera milagres, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, e isso é que a igreja tem que seguir, esses milagres através da fé. Aí ele vai listar também o amor, né, na letra C, o amor da igreja de Tessalônica, e não só o amor para com Deus, mas sim para com os irmãos, amor que deve ter a igreja, porque a Bíblia diz aqui, 1 João 4:9, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Romanos 5, Paulo vai falar disso, Mateus, Jesus Cristo vai falar que é um mandamento, aí Tessalonicenses 4, 6, 9 é como se relacionar entre os irmãos, né? Jesus vai falar a respeito de relacionar com Deus também, né? A gente encontra em Levítico 19, e Jesus vai dizer que a gente tem que amar até os nossos inimigos, né? E Paulo vai dizer que a igreja que não ama, ela é uma igreja oca, né? Porque ele fala disso, que o amor é algo que supera tudo, não precisa, né, você se preocupar com as demais coisas e não ter amor. Primeiro você se preocupa em ter amor e depois as outras coisas. Às vezes a igreja ela tem dom de falar em língua, dom de profetizar, dom de cura e uma série de dom que é o que Paulo está falando aí em Coríntios, mas não tem amor. E isso que a gente vê que é uma igreja que só faz zoada, só barulho, e uma igreja sem fundamento. Então, ele lista isso, o amor. Aí ele vai, na letra D vai listar a esperança, né? A esperança aqui de esperar em Deus, de ter paciência para receber as bênçãos do Senhor. 1 Tessalonicenses 14:13. E o salmista vai falar disso, de esperar no Senhor, de ter paciência. Mas Paulo aqui está falando de esperar, né, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele trata isso na carta, né, a respeito dos irmãos que vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo, onde ele diz que deve os irmãos esperar no Senhor, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão, né, receberão um corpo incorruptível, mas aqueles que não morreu, né, em Cristo serão arrebatados também, receberão serão transformados, né, um novo corpo. Então Paulo está deixando bem claro que não se desesperasse, porque tanto os que morreram quanto os que estão em vida verá o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala a respeito do evangelismo com o modo de vida. Ele diz que os irmãos estavam evangelizando toda a Macedônia estava seguindo os irmãos de Tessalônica, e justamente por causa disso, por causa do seu exemplo, por isso que se torna modelo. E Tessalonicenses 1:8, Paulo fala isso, e Jesus, né, deu essa missão de evangelizar, Marcos 16, e eles estavam cumprindo ali, não só evangelizando com palavras, mas também com o modo de vida. E Paulo vai falar a respeito do poder como os dons espirituais, né, devemos ter dons espirituais. Paulo fala disso da igreja, né, receber os dons. A Bíblia diz que devemos pedir, né, e Deus nos dá, nos concede os dons. A gente vai encontrar também Paulo falando a respeito da igreja como um espelho, né, como algo que reflete para toda aquela região. Então, Paulo deixa bem claro que tanto a Macedônia quanto a Acaia estava recebendo de Deus. Por quê? Porque a igreja modelo de Tessalônica estava, né, refletindo isto, se tornando-se ali um espelho, transmitindo-se a imagem de Deus. Em conclusão, a gente conclui dizendo que Deus nos chamou para ser santo, para ser um modelo, né? Modelo de Cristo, né? E aí a gente vê em 1 Pedro 1,15, né, a respeito
de sermos santos como Deus é santo, ou seja, devemos transparecer Deus. A igreja ela é para influenciar a sociedade como um modelo de Cristo, né? Ela não deve ser influenciada, mas sim influenciar. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Se você quer este conteúdo, o link está aqui embaixo para você baixar esse slide, tá? Esse esboço vai estar disponível aí para você. Se inscreva no canal e fique na paz do nosso Deus.